Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor vem acompanhando há muitos anos o projeto de lei que pretende alterar a rotulagem dos produtos transgênicos, aquele T no triângulo amarelo. O IDEC é contra a retirada por uma lógica simples. O consumidor tem o direito de saber o que está comprando. O projeto de lei 4.148 de 2008 altera a chamada Lei dos Transgênicos, em vigor há mais de 10 anos no Brasil. Basicamente, a proposta é acabar com a rotulagem dos alimentos industrializados que contêm organismos geneticamente modificados. De quem é esse interesse, né? Por que a gente não pode saber? Por que a gente não pode saber o que a gente está comendo? O deputado ruralista Luiz Carlos Renzi, do Partido Progressista, é o autor do projeto. Renzi é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e teve apoio da bancada ruralista na aprovação da lei na Câmara dos Deputados. Essa ameaça de acabar com a rotulagem de transgênicos, ela existe desde 2008. Esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional e o IDEC vem acompanhando desde então e fazendo campanha para que esse projeto não seja aprovado. Além de propor o fim do símbolo T, o PL 4.148 prevê a rotulagem apenas de produtos que passarem por análise específica em laboratório, na qual se comprove a presença de organismo geneticamente modificado. O Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, emitiu um parecer técnico-jurídico desfavorável ao projeto de lei. Já que temos a produção de transgênicos no Brasil, precisamos informar o consumidor para que ele possa escolher se ele quer ou não consumir esse tipo de alimento. A gente está falando uma questão básica de direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Se o consumidor não tem essa informação, ele vai consumir sem saber, né? Acho que isso é o básico. Além disso, a gente sabe dos riscos que existem em relação ao consumo de transgênicos para a saúde e para o meio ambiente. A gente precisa saber o que tem mudança, o que é que a gente está consumindo. Eu não acho que tenha que sair, não. Eu acho que quanto mais a gente souber o que a gente está comendo, quanto mais autonomia a gente tiver para escolher, melhor, né, para nós. A discussão no Senado levanta uma questão pertinente. Mesmo que a pessoa que for comprar o produto não saiba ler, ela reconhece o T no triângulo amarelo como sendo um produto transgênico. É uma informação instantânea. A quem interessa a retirada do símbolo? A gente tem que considerar que as pesquisas foram feitas até hoje, pelo menos na Associação, na Agência Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e foram feitas pesquisas sérias nessa direção, elas colocam que possivelmente alguns produtos, algumas sementes transgênicas não façam mal, mas elas enfatizam que as experiências, as pesquisas científicas não devem parar. Trabalhando com o princípio da precaução, diria o seguinte: enquanto o argumento favorável aos transgênicos parte apenas do produtor dessa semente transgênica, ele tem que ter cuidado. Claro, né? Nós temos que ter precaução. Por isso eu digo e repito que o que deveriam fazer as empresas que fornecem sementes transgênicas era abrir seus laboratórios, permitir que outros pesquisadores entrassem dentro da Monsanto e pesquisar. E ela não permite isso. Então tem coisas dentro da cadeia de reprodução da semente, né, que é naquela modificação do DNA, que o cientista e os mais renomados cientistas não podem ter acesso. Então, os laboratórios das empresas multinacionais são laboratórios secretos, né, onde mora o perigo. O povo não participa. Num assunto tão controverso quanto o dos transgênicos, a informação é uma aliada poderosa. Quanto mais a população souber a respeito, melhor. Eu queria saber quais são os efeitos dos alimentos transgênicos na nossa genética, principalmente em relação aos nossos filhos, se eles nascem com algum problema genético, isso pode ser transferido para a genética humana na nossa hereditariedade. Eu acho que os transgênicos, eles nascem há 20 anos, 20 e poucos anos, 94, 95, quando se tem o primeiro plantio de transgênico. Eu acho que é muito pouco para mudar uma espécie que está mudando em milhões de anos. Eu acho que a questão não acho que afeta a mudança. Eu acho que o que afeta a saúde da população é que o transgênico,
para ser viável, ele tem que usar agrotóxico. E o agrotóxico, sim, causa efeitos na reprodução da espécie. Aí é o perigo. Pesquisadores antitransgênicos dizem que a bancada ruralista do Congresso atua a favor das empresas de transgenia porque são financiadoras das suas campanhas políticas. Esse é um problema que se encaixa na nossa próxima pergunta. Eu gostaria de perguntar por que os interesses comerciais ainda são tão fortes que os transgênicos ainda permanecem no nosso país sendo vendidos, e ainda pior, com uma lei que quer retirar o aviso de transgênico dos produtos, sendo que em outros países os transgênicos já estão sendo proibidos e a gente sabe de todas as possibilidades de malefício que um transgênico pode provocar. Não são os governos ou a vontade pública que define as pesquisas dentro das multinacionais. O que orienta as pesquisas dentro das multinacionais são os interesses econômicos. E os interesses econômicos hoje são governados na direção do lucro. Então, com certeza, a produção de transgênicos traz muito lucro para as empresas. Nós sabemos que, com certeza, antes todo produtor rural, guardava um pouquinho da semente dele, do milho, do café, do que ele tinha para plantar na safra seguinte. Hoje em dia, tendo a facilidade da semente transgênica, ele não faz mais isso. Ele pega aquele 1/3, 1/4 da produção dele de milho que ele ia guardar para reproduzir, ele vende. Porque ele vai lá na Monsanto, na Syngenta, na Cargill e compra essa semente que ele vai ser usado. Então, essa questão econômica prevalece e nós não temos força para mexer com isso. A segunda parte da colocação dela é que ela diz por que nós continuamos consumindo transgênicos, sabendo que alguns países já deixaram de consumir. Porque o Brasil, mais de 60% da receita de exportações dele vem de produtos agrários. Nós somos um país que parou no tempo. Nós não desenvolvemos pesquisa, não desenvolvemos tecnologia, nós importamos tudo. Nós somos aquela parte da organização, da divisão de trabalho do mundo em que o nosso papel é produzir grãos. Sim. E produzir produtos para exportação. Então, nós temos também 200 milhões de habitantes que precisam de comer. E a justificativa é forte da questão de segurança alimentar. Para comparar isso com a Islândia, que tem 300 mil habitantes, fica complicado. Possivelmente, a Islândia tranquilamente proibiu os transgênicos. Agora, o que nós temos que fazer é forçar as pesquisas. Sim. Nós temos que ter resposta dos efeitos benéficos ou maléficos dos transgênicos. Nós não temos que ficar com suposições idealísticas de que o empresário, os acionistas da Monsanto vão acordar amanhã falando vamos parar de distribuir sementes transgênicas. Não, isso não vai acontecer. O direito dos consumidores brasileiros à informação sobre os transgênicos volta a prevalecer. Embora ainda caiba recurso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, voltou a garantir a indicação no rótulo de alimentos que utilizam ingredientes geneticamente modificados, independentemente da quantidade presente. Veja a cronologia do processo. 2001, IDEC entra com ação civil pública contra a União para exigir informação clara no rótulo de alimentos transgênicos. 2003, publicado o Decreto 4.680/03, que exige rotulagem apenas para produtos com mais de 1% de transgênicos. 2007, sentença obriga rotulagem de transgênicos independentemente do teor. União e a BIA, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, entram com recurso. 2009, Tribunal Regional Federal da Primeira Região rejeita recurso e mantém sentença favorável aos consumidores. A BIA e União recorrem ao STF. 2012. Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, acolhe pedido da União e a BIA e concede liminar suspendendo decisão do TRF1 até que o recurso seja julgado. Maio de 2016. Ministro Edson Fachin, do STF, julga e rejeita o recurso, validando decisão do TRF1,
que garante a rotulagem de qualquer teor de transgênicos, como pediu o IDEC em 2001. Então, para encerrar, qual o seu conselho para as pessoas com relação ao consumo dos produtos geneticamente modificados? Bom, se vê o Tzinho, não compra, né? Então, é óbvio, né? É por isso que eles querem tirar o Tzinho, né? Então, eu saio, eu tenho netos, né? Se eu sair com eles, eles falam, ó, tem um Tzinho aqui, eu não compro esse alimento. Eu imagino até, só para encerrar, que além do T do transgênico, deveria ter uma caveirinha para mostrar que aquele produto usou agrotóxicos. Porque, para mim, numa escala de valores, e você fazendo as escolhas de risco, né, o que me assusta mais é justamente o uso de agrotóxicos nos alimentos. Muito obrigada pela sua presença, professor. Nada. Muito esclarecedor. Para rever o nosso programa, anotar dicas e acompanhar toda a programação da TVT, acesse o nosso site tvt.org.br. Uma coisa é certa, há algo de nebuloso envolvendo os produtos transgênicos. São as pesquisas rápidas sobre os efeitos nocivos para o ser humano, a necessidade de esconder que o produto é geneticamente modificado, que há um monopólio de produção de sementes, que as lavouras convencionais são afetadas pelos transgênicos e que há um aumento enorme do uso de agrotóxicos, contaminando pessoas, o solo e a água. Com esse retrospecto, quem nos convencerá de que são produtos saudáveis? Enquanto isso não for provado, temos de dar razão aos ambientalistas e cientistas contrários ao seu uso. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!